Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius, o seu professor de matemática, e nesta aula de hoje nós vamos falar das propriedades e da diferença entre círculo e circunferência. Então, pegue aí o seu caderno de matemática, lápis, borracha, caneta. Aumente o volume do seu celular, preste muita atenção, abra o seu coração, porque está começando mais uma aula de matemática. Então, pessoal, o tema da nossa aula hoje é a circunferência. Tá? Você já deve ter ouvido muito falar o que as pessoas chamarem de algo de circunferência, outras coisas de círculo. E você sabe qual que é a diferença das duas? Bom, vou falar um pouco mais para frente. Então, a princípio, vamos falar o que é uma circunferência. Tá? E a gente vai dar aqui uma definiçãozinha básica. Circunferência é a linha formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo deste plano. Nossa, professor, pela definição assim, eu estou achando bem complicado, eu não entendi nada. Bom, não se preocupe. Vamos imaginar uma seguinte situação para entender melhor esse conceito. Para traçar o canteiro de uma praça, o jardineiro Luiz ele usou uma corda presa a duas estacas de madeira, uma em cada ponta. Imagine a situação, pessoal. Você pegar um barbante, tá? Você pegar um barbante, né, uma corda, amarrar uma estaca de um lado e uma estaca do outro. Com uma das estacas presa ao chão e mantendo a corda esticada, ele riscou a terra com a outra, dando uma volta completa. Bom, professor, como é isso? Olha a imagem ilustrativa, tá? Nessa situação aqui, a gente percebe que ele fez o seguinte. Ele pegou aqui uma corda, tá? Colocou uma estaca aqui e ficou com outra estaca na mão. Tudo bem? E ele esticou a corda, porque isso aqui é a corda. Quando ele esticou a corda, ele pegou essa estaca segurando com a corda esticada e deu uma volta completa com ela até chegar do outro lado. Então, o que ele fez? Ele traçou aí uma circunferência. E essa circunferência, pessoal, ela exige algumas propriedades. Bom, antes de continuar a aula, eu quero que você pense na seguinte situação. Imagine o seguinte, essa corda aqui, pessoal, se ela tiver 1 metro e você pegar uma corda com 2 metros, o que vai acontecer com essas circunferências? Como que vai ficar o tamanho delas, você usando essa corda aqui com 1 metro e com essa corda de 2 metros? Pense um pouquinho e reflita sobre esse questionamento, tá bom? Bom, então olha só. Para a gente construir essa mesma circunferência, tá, em um papel, nós utilizamos um materialzinho, tá, um objeto chamado compasso. Você já ouviu falar sobre esse compasso? Bom, o compasso ele tem esse formato que vocês estão vendo aí na tela, onde você tem aqui, né, uma ponta de metal. Essa ponta de metal ela vai ser a parte fixa e essa ponta é um grafite. Tá? De um lápis. Essa aqui é que vai fazer o giro. Então, se a gente for analisar isso daqui, pessoal, como aquela imagem que nós vimos do jardineiro Luiz, você percebe que quando você abre esse compasso, ele vai ter o quê? Uma distânciazinha entre eles. E o que essa distânciazinha vai fazer? Bom, eu vou colocar agora um vídeo de como utilizar esse compasso e vocês vão ver como ele funciona, tá? Roda aí. Então, pessoal, aqui nós temos um compasso, tá? Então, vocês podem perceber que nós temos aí uma ponta que é de ferro e uma ponta que é de lápis, tá? Essa aí é a ponta de ferro, essa aí é a ponta de lápis. E esse compasso ele faz a abertura. Essa abertura é de acordo com o tamanho que você quer o raio. Você pode querer um raio de 5 centímetros, você abre um tamanho de 5 centímetros. Se você quer que ele faça um raio de 3 centímetros, você abre o raio em 3 centímetros. Então, olha só, a gente fixa essa ponta de metal de um lado e faz o giro dele.
Tá? Então, quando a gente faz o giro, essa distância que você está vendo aí, ó, ela é justamente o raio da sua circunferência, que de acordo com o tamanho dele, olha só, eu faço o giro, né, e ele forma uma circunferência, tá vendo? Ó, formou a circunferência, e onde ficou fixo lá esse pontinho, tá, de metal, é justamente o centro. Ó, se você quiser abrir essa circunferência, você abre o raio, e você vai fazer o tamanho de uma outra circunferência novamente, e você percebe os tamanhos, tá? Ó, fazendo mais uma aqui, eu diminui o tamanho do raio, então eu vou girar para vocês perceberem o tamanho que vai ficar essa circunferência, tá bom? Então, o que vocês precisam entender, pessoal? De acordo com o tamanho que é o raio, você vai ter o tamanho da circunferência. Quanto maior for o raio, maior é o comprimento da circunferência. Quanto menor o raio, menor é o comprimento dessa circunferência. Bom, pessoal, então conseguiram perceber aí como que a gente utiliza esse compasso? Então, olha só, então para a gente dar sequência, nós percebemos que quando eu utilizei o meu compasso, essa pontinha aqui, ela ficou no centro, tudo bem? Ela ficou lá o sinalzinho daquela pontinha de metal. E isso que desenhou isso que está em vermelho é aquela outra ponta de grafite, traçando aí para você uma circunferência. E essa circunferência, ela vai ter alguns componentes que formam essa circunferência, tá? O primeiro deles é o raio, que é o segmento cujos extremos é o centro e um ponto qualquer da circunferência. Então, o que seria o raio, pessoal? Ó, o raio é aquela medida que vai do centro da circunferência até qualquer outro ponto dessa circunferência que eu vou chamar de ponto A. Então, se eu fosse desenhar esse compasso, ele seria mais ou menos esse desenho aqui, ó. Não é isso? Aquela pontinha de metal aqui e essa outra pontinha de grafite está aqui, tudo bem? Então, quando você gira aqui em cima, que nós vimos lá no vídeo, ela dá a volta todinha em volta da circunferência até o outro lado dela aqui, tudo bem? Formando o que? Uma circunferência. Nós temos também o que nós chamamos de corda, pessoal. Corda é a medida que você tem de um lado da circunferência, até qualquer outro lado da circunferência, desde que não passe pelo centro. Tudo bem? Então, olha só, essa medida que eu fiz aqui de B até C, por exemplo, como não passou pelo centro, é o que nós chamamos de corda. E essa outra que nós vimos é o que nós chamamos de raio, tudo bem? E a outra medida, pessoal, é o diâmetro. Esse diâmetro aqui, ó, ela é a medida que vai de um lado da circunferência até o outro lado da circunferência, passando aqui pelo centro. Ou seja, o diâmetro é a maior corda da circunferência, porque ela passa justamente pelo centro dessa mesma circunferência. Então, olha que interessante. Se eu pego aqui de D até A e ele é uma corda, ó, de D até A, eu vou colocar esse traço para falar que é um segmento de reta. Se ele é uma corda, o que a gente percebe? Ele vai ser o diâmetro. Por que ele é o diâmetro, professor? Porque ela passou no centro da minha circunferência. E o que a gente pode perceber que esse diâmetro que eu represento pela letra D, ele é igual, ó, se é o centro até A é o raio, aqui de D até O, que também liga o centro até o outro lado da circunferência, também chamamos de quê? De raio. Então, diâmetro, eu posso dizer que ela é o quê? 2 vezes a medida que você tem do raio, que eu vou chamar de letrinha R. Beleza? Então, esses são os componentes que formam uma circunferência. Tá? Bom, então, olha só. Uma curiosidade. Isso daqui é uma roda de bicicleta. E você sabe que esse ferrinho aqui, ó, que liga o cubo da roda até o aro, ele recebe o nome de raio. Concorda comigo, pessoal? E eu pergunto para você, se você pegar esse raio aqui, ó, e medir eles, todos eles terão o quê? A mesma medida. Porque a medida do centro da circunferência até qualquer lugar aqui até qualquer ponto da circunferência, ela terá sempre a mesma medida. Ou seja, se esse raio aqui ele tem 60 centímetros, todos os outros raios que vão ligar aqui também terá 60 centímetros. Por isso que essa pecinha da bicicleta aqui, ela recebe o nome de raio, porque ela segura o cubo, que é o centro dela, aonde? A borda dela, que é o aro.
Tudo bem? Bom, então olha só, aqui eu tenho alguns exemplos para a gente verificar nessa circunferência se ela é raio, corda ou diâmetro. Então observe o seguinte, o segmento AB é vamos olhar ó, A e B. Percebe que é um segmento que vai de um lado a outro na circunferência, mas ele não passa pelo centro? Então esse segmento ele é o quê? A corda. Beleza? Agora, olha, o segmento CD e EF. Bom, vamos procurar aqui, ó, CD, né? Bom, segmento C e D. Então, segmento C até o D, ó. E o segmento E, que vai aqui, até o segmento F. O que a gente pode observar? Que esse ponto E ele foi ligado até o outro lado da circunferência F e passou aqui pelo centro. E D também. Então, se você liga um lado da circunferência até o outro e passa pelo centro, isso é o que nós chamamos de quê? De diâmetro. Isso, galera, diâmetro. Beleza? Agora vamos ver os outros segmentos. De O até M. Ó, vou apagar aqui de O até M, né? Então, olha só, de O até M. Ó, do centro até a circunferência. OC, de O até C, ó, foi do centro até o lado da circunferência. E de O até F, ó, do centro até o outro lado da circunferência. Então você percebe que se vai do centro até um ponto da circunferência, é o que nós chamamos de raio, e ele sempre será representado pela letra R. Tudo bem? Então, esses são os componentes que nós temos aqui da nossa circunferência, tá? Bom, agora eu pergunto para vocês. Lembra no começo do vídeo que eu perguntei para vocês? Vocês sabem a diferença entre círculo e circunferência? Bom, eu vou colocar aqui algumas imagens e a gente vai tirar nossas conclusões. Aqui está a diferença de círculo e circunferência. Então, círculo, pessoal, circunferência é somente esse contorno em volta, tá? Do centro aqui, ó. E o meu círculo é toda a parte pintada de azul. Então, se você olhar aqui, a circunferência é só o contorno dela e o círculo é toda ela pintada de azul. Agora, vamos ver alguns objetos que a gente possa diferenciar isso daí? Bom, olha só. Ó, o aro. Esse aro, ele é o quê? É um círculo ou é uma circunferência? Ele é uma circunferência, porque olha só, ele é oco no meio, você não tem nada, você só tem o contorno dele aqui fora. Agora, olha esse outro. Uma pizza gostosa, né? Deu até fome. Bom, essa pizza, como você tem toda a parte interna dela aqui, então ela vai ser o quê? Ela vai ser um círculo. Olha outro exemplo. Ó, aqui, então, nós temos a diferença. O que é a circunferência aqui? É somente esse contorno vermelho que nós temos. O que é o círculo? É todo esse plano, toda essa parte amarela que é o mesmo círculo. E você percebe que, nesse caso, o centro ele é o mesmo, tanto para a minha parte amarela, quanto para a minha circunferência, que é a parte vermelha. Outra coisa importante que a gente pode perceber é que essa parte amarela, pessoal, ela é o que? Ela é a parte interna da circunferência, tá? Esse círculo. E essa parte de azul, ela é o quê? Ela é a parte externa da minha circunferência. Tudo bem? Então, pessoal, eu pergunto para vocês o seguinte. Conseguiram compreender a diferença entre círculo e circunferência? Se não conseguiu, pessoal, volta o vídeo e assista novamente. E o que eu quero que vocês memorizem nesse vídeo? O que é círculo, o que é circunferência e quais que são os elementos do círculo? Corda, raio e diâmetro. E o que é cada um nela? Então, preste muita atenção nesses conceitos que nos próximos vídeos a gente vai precisar saber eles na ponta da língua para a gente resolver algumas atividades e dar sequência ao nosso conteúdo. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês. Tchau!